Bem-vindos. A partir de agora, a Opinião Regional está no ar, aqui na tela da NTV, você acompanhando aí na sua casa, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no YouTube, nos nossos canais na internet. Participe com a gente, afinal de contas, no Opinião Regional, a sua opinião é o mais importante. Trazendo assuntos importantes para toda a nossa sociedade, para todo o estado, para todo o país. E hoje a gente vai falar de política internacional. Por isso que eu conto com a sua participação, um debate aberto e franco. Pode participar com a gente e mandar a sua pergunta. Coloca o nosso WhatsApp na tela, daqui a pouquinho a produção coloca aí muito bem, 9. Décadas. É isso. O Luiz Geraldo Xavier. Vamos cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Boa noite, David. Boa noite à sua equipe e seu público também, né? O público do seu programa. Vamos trazer um assunto importante, vamos debater assunto tanto quanto... Vamos trampear. Polêmico, mas está super em alta. As decisões do governo americano, aonde atinge, o que favorece, não favorece o nosso Brasil, o nosso país. Você aí do outro lado, concorda com as decisões até o momento do presidente Trump? Pode ficar à vontade para você dar o seu posicionamento. E vamos falar com quem entende do assunto. São quase 3 décadas ensinando, aprendendo e falando sobre o tema. O senhor que é professor de geopolítica da América Latina contemporânea. Sim, David, é isso aí. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando de um assunto muito mediatizado nos últimos dias, né? Muito recente, a posse ainda do 46º ou 7º presidente norte-americano, presidente que ocupa a presidência pela segunda vez, teve esse vácuo, né? Ele não conseguiu se reeleger, voltou agora com a vitória avassaladora, ganhou no voto do colegiado, ganhou no voto popular, fez a maioria, o Partido Republicano tem a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, tem a maioria no Senado e de quebra ainda tem a maioria na Suprema Corte. Então ele tem uma condição muito suprema, muito positiva de exercer a governança nos Estados Unidos. Mas as suas decisões, os seus decretos administrativos vêm gerando uma série de polêmicas. Nós estamos aqui para debater sobre essas polêmicas. Professor, não só em relação ao Brasil. O Brasil a gente vai falar porque é o nosso país de fato, mas o mundo todo está ali temente, né, até com certo receio e medo das próximas decisões que virão também. Não é mais ou menos isso? Que passa muito pelo personagem, né? O Trump é um personagem interessante, né? Ele é um outsider, ele não é um político tradicional, né? Ele surge no cenário político norte-americano dentro daquele contexto de crítica muito forte da política tradicional. No seu primeiro mandato, se percebia nele uma inexperiência muito grande, né, colocando as suas convicções pessoais acima das responsabilidades da liderança, e agora ocupa a Casa Branca pela segunda vez. Né, logo, é muito tradição, na posse dos presidentes norte-americanos, já assinaram uma série de decretos. De imediato, né? Isso é tradição dos Estados Unidos. E são decretos, esse até então que a gente percebe, extremistas, pode-se dizer. É interessante a repercussão que isso vem ganhando, né? Se você for fazer um aprofundamento histórico, um estudo histórico do republicanismo norte-americano, você vai perceber que não existe nada assim de extraordinário, não. O Trump apenas está produzindo uma alegoria própria, né, ajustada a um contexto, né, mas que segue as mesmas tradições da política externa norte-americana. Né? A política externa norte-americana está fundamentada na busca recorrente desde o século XVIII, desde a unidade territorial, da unidade da nação, do Estado, sempre a questão do hegemonismo. Então, né, o hegemonismo é sempre a tônica da política externa norte-americana, seja no contexto com o Trump ou em outros presidentes. É muito comum as doutrinas que legitimam um processo de expansão, de anexação e do hegemonismo norte-americano. Ele está dando a alegoria nova. Agora tem que observar o seguinte, David. Para cada contexto, desafios diferentes, estratégias diferentes. E essas estratégias que surgem na posse, através dos decretos, né, administrativos, ele tem como objetivo recompor a força norte-americana no contexto mundial. Né? Uma força que está sendo seriamente ameaçada. Você tem novos importantes protagonistas nas relações internacionais.
né? Além, obviamente, de uma série de outras circunstâncias que serão, obviamente, importantes ser debatidas aqui, né? Então, o que o Trump está fazendo é uma cosmetologia do Trump dentro de um enredo que é um enredo linear e secular, né, das relações dos Estados Unidos com o mundo, manter a força norte-americana. O professor disse sobre doutrina. Doutrina. Isso seria, acho que realmente essa seria a palavra correta. É por isso que a governança, o estilo Trump de ser... A doutrina Trump está aí. Isso. Claro. Seria por isso que outros países e outros líderes, como já tivemos aqui no Brasil mesmo, aderem a esse tipo de governança? Assim, é uma questão muito personalista. Não existe como você ter uma doutrina sem ter um personagem forte, né? Agora, no caso americano, a representatividade, né, da sociedade americana dentro de uma liderança tem que estar sempre fundamentada em termos de política externa na questão do hegemonismo, né? Então, todo momento que na história norte-americana você tem a necessidade de fortalecer, né, o poder norte-americano em escala global, ou de certa forma recompor, e é o caso, os Estados Unidos têm que recompor esse hegemonismo, né, surge sempre uma política que causa esse frenesi, né? Então, o Trump não está fazendo nada mais, nada menos do que seguir recorrentemente aquilo que é uma tradição forte, né, da política externa norte-americana. Nessa questão, David, é bom observar o seguinte, que esse é um momento em que as relações internacionais, o ajuste das nações, o contexto internacional está passando por uma grande mudança. Nós estamos saindo do unilateralismo, que é, obviamente, os Estados Unidos como força central do comando mundial. Isso se dá após a derrocada da União Soviética. Ali você tem unilateralismo. Os fundamentos norte-americanos, que sempre foram muito imperativos, conseguiram manter esse hegemonismo durante um curto período. Mas nesse cenário, que é um novo cenário, surgiram outras forças. E essas outras forças conseguiram conduzir uma série de estruturas de representatividade internacional e hoje colocam em xeque esse hegemonismo norte-americano, né? Se você... Sim, fique à vontade. Estamos aprendendo juntamente com o professor. Como eu disse, quem tem autoridade no assunto, até de fato, já pedindo aí a participação do pessoal que está acompanhando o programa para dar a sua opinião. Boa tarde, estou acompanhando o debate, o bate-papo, aliás, com o Luiz. Fala para ele que o pessoal do terceiro do Polis está acompanhando. É o Caio. Alô, Caio, um abraço para você. Esse é uma pessoa especial, um aluno especial, né? Essa turma é muito especial. Manda um abraço. Vamos aprendendo junto. Manda um abraço também. Você, como locutor de rádio, pode mandar um abraço para os meninos. É um abraço a todos. E são muitos do Polis. São vários. São muitos alunos aqui do professor. Há muito tempo que eu gostaria de bater esse papo com o professor, que está sempre aqui na época de política. Por aqui, né? Nos nossos debates, sempre muito presente. E pegamos aí uma pauta super importante, que são as decisões, né, polêmicas do Trump em relação ao nosso país, que é nessa conchave que a gente vai falar. Mas pode continuar a sua fala, a questão eu gostaria de pontuar algo muito importante, que é o enfraquecimento de fundamentos que sempre foram imperativos para a hegemonia norte-americana. A partir de 2014, né, a crítica específica, sobretudo da economia, ela começa a produzir uma série de relatórios, né, que não são apenas críticos, personagens. As grandes agências de avaliação de risco e orientação de investimento começaram a falar numa gradativa, incipiente, mas gradativa e crescente desdolarização do mundo. E essa desdolarização, né, é, obviamente, né, o enfraquecimento do dólar enquanto única referência monetária, né, e isso está sendo, né, construído, é um dos tentáculos que apontam para o enfraquecimento da hegemonia norte-americana. Hoje você tem vários países que estão optando em fazer relações e transações comerciais em moedas nacionais. Por exemplo, quais países? Hoje, por exemplo, a grande parte do comércio entre China e Rússia é feita em moedas nacionais. Rússia e Índia, China e Índia, Irã e esses países. E recentemente você tem um bloco de países que são os emergentes, né, que são vários países. Né, temos os emergentes, né, proeminentes. Os emergentes proeminentes, no caso, é China, Rússia, Índia e Brasil, que discute muito a sério, de forma muito profunda, nos fóruns dos BRICS, a adoção de uma moeda única entre esse grupo de países, né, para, obviamente, você deixar o dólar de lado. Porque o dólar ele é um elemento muito importante para a força econômica, comercial, mas, sobretudo, geopolítica norte-americana.
Os Estados Unidos não têm a chamada compensação cambial, David. Se você faz uma compra, um país compra os Estados Unidos, tem que fazer a conversão de uma moeda que geralmente é mais fraca em dólar. Os Estados Unidos não tem que fazer isso. Né? Na questão comercial monetária, o mundo trabalha para os Estados Unidos porque existe o hegemonismo de uma moeda muito forte, que começa agora a ser contestada. Existem outras opções monetárias. Era isso que eu ia te perguntar, professor. E o que pode combater isso? Quais são as outras opções, se não ficar refém, pode-se dizer, na mão da moeda americana, que no caso é o dólar? Na medida que você identifica que existe um movimento no sentido de seguir outra referência monetária nas relações comerciais, já é uma demonstração muito clara de que há um enfraquecimento. Né? Então, quais são essas opções? As outras opções não é uma moeda, né? O que você tem que estabelecer é uma cesta de moeda. O que é uma cesta de moeda? São várias moedas de um país ou um grupo de países. Você pega um coeficiente entre essas moedas e cria uma referência monetária simples. Você não precisa disponibilizar simplesmente o cash para executar o processo de relação comercial. Então essa é uma demonstração muito profunda de que existe esse enfraquecimento. O hegemonismo do dólar sendo contestado significa automaticamente o enfraquecimento da capacidade norte-americana de militar nesse processo econômico-comercial. A questão produtiva perdeu força tecnológica, e sem força tecnológica você não transfere competitividade, não é? Então hoje o grande celeiro produtivo do mundo, sobretudo em viés de alta tecnologia, de produção, já não é mais os Estados Unidos. Já não é mais. Só para você ter uma ideia, David, isso é verdade, isso é fato. A China tem 25% do capital humano relacionado à tecnologia de última geração. Nós assistimos há 2 semanas atrás como o mercado de inteligência artificial foi surpreendido com 2 gigantes chinesas que disponibilizaram vários dispositivos, é uma redundância, que usam inteligência artificial com a capacidade de mobilização, de inserção e de competitividade muito maior do que os Estados Unidos. Professor, quero te fazer uma pergunta mais direta, de forma mais popular. É que a gente está falando também sobre moeda, um pouquinho de economia, o que faz parte. Claro. E a gente sabe que tudo acaba e a grande briga de tudo é o dinheiro, seja entre os países ou dentro do nosso próprio lar, às vezes é isso. Mas esse atrito que está tendo entre os governantes dos Estados Unidos com o Brasil e o nosso governante optando e tendo um caminho mais aberto para a China, qual que é a visão que o professor, até uma pergunta pode-se dizer, não tão distante, mas pessoal, é um passo certo? Eu vou repetir ou aqui, incerto? Eu vou repetir aqui uma frase da secretária da União Europeia, Ursula von der Leyen. Ele coloca o seguinte, ela fala o seguinte, analisando, obviamente, as ameaças de tarifa do governo americano sobre a União Europeia. Ela diz o seguinte, David, o que os Estados Unidos vai conseguir com isso é um belo sorriso da China. A China é hoje a principal parceria comercial do mundo. Mais da metade do mundo tem a China como principal Não parceria. Só do Brasil. Não só do Brasil. É importante a gente falar sobre isso. Mais da metade dos países do mundo tem parcerias comerciais estratégicas com a China. A China é o maior investidor no mundo. Só para você ter ideia, nós temos agora um dado que é um dado histórico, único. Pela primeira vez na história da economia, um país atingiu $1 trilhão em reservas. A China. Então a China hoje ela oferece aquilo que os demais países, sobretudo os Estados Unidos, não conseguem oferecer. Enquanto os Estados Unidos cerceia através da guerra híbrida, interfere nos assuntos internos dos países, dissemina desinformação, bombas, muros, a China oferece cooperação, transferências de tecnologia e dinheiro, investimento. Então, uma forma muito mais receptiva por parte dos países do mundo inteiro do que manter uma relação dura com os Estados Unidos, ficar sendo chantageado, uma chantagem. Refém. Essa é a palavra, refém. Muito bem. É isso. O pessoal de casa vai participando com a gente aí, vai mandando nosso WhatsApp. Quer complementar, professor, para a gente chamar o nosso intervalo? Sim, fica à vontade. Como que o enfraquecimento dos fundamentos imperativos do hegemonismo norte-americano? Além da questão cambial, monetária, além da questão produtiva, uma questão também comercial, David? Perdeu força comercial, perde espaço comercial, a China ocupa esses lugares, outros países vêm ocupando esses lugares. A cultura norte-americana, que sempre foi referência e um mecanismo forte de domínio, de cooptação do mundo inteiro. Ninguém segue mais uma cultura que é uma cultura opressora, violenta, disseminada na dependência química e empobrecida, viu, David? É empobrecida.
Hoje você tem uma profunda desigualdade nos Estados Unidos. 3 trilhardários norte-americanos acumulam mais riqueza do que 153 milhões de norte-americanos mais pobres. Isso vai estourar uma hora. Aí falou então o professor, vamos aprendendo e mais, vamos refletindo sobre as nossas opiniões, os nossos posicionamentos, isso é muito importante. E o canal aqui é aberto, tá bom? Pode ir participando com a gente, aproveita o nosso intervalo para você mandar sua pergunta, a sua opinião, fique à vontade. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho o Opinião Regional está de volta aqui na NTV. O Opinião Regional está de volta na sua telinha aqui na NTV, em 8.1 digital, canal aberto, e também estamos nos nossos canais na internet. Participe com a gente, o WhatsApp é o 999 47 4515 para você mandar sua pergunta e a sua opinião é o mais importante. A gente volta em mais um bloco com o nosso bate-papo com o professor Luiz Geraldo Xavier, falando das tomadas de decisões do Trump em relação ao nosso país, onde afeta o que pode acontecer e tudo mais. Vamos começar esse bloco, professor, com uma pergunta mais concreta. Por que as medidas de deportação? A gente tem acompanhado isso nos nossos telejornais. Por que as medidas de deportação e tarifas podem serem negativas para os Estados Unidos? Se você for analisar bem, Gibbs, essas medidas, tanto as tarifas, sobretudo as tarifas, e deportação também, né? Elas são a curto e médio prazo, vou arriscar aqui, eu acho que é a curto prazo. Acho que a curto prazo elas são inflacionárias, fortemente inflacionárias e recessivas para os Estados Unidos. O próprio presidente Trump, né, em pronunciamento agora, ele disse o seguinte, né? Que a sociedade americana pode sentir dor. A dor que ele está falando é a perda. São perdas, né, nesse processo que ele tenta conduzir. Por que isso pode ser negativo para os Estados Unidos? É por causa das chamadas cadeias de suprimento à produção. Cadeias de suprimento são aquelas que suprem, né, o produto principal. Né? Você não consegue construir e constituir um produto, né, numa única planta de produção. Então depende de implementos, insumos, suplementos, máquinas. E grande parte dessas cadeias de suprimentos estão fora dos Estados Unidos. São empresas norte-americanas que estão posicionadas no mundo inteiro, mas que suprem, que subsidiam a produção norte-americana. Se você vai tarifar os países, se você vai adotar uma política, uma regra comercial rigidamente protecionistas, com taxas alfandegárias elevadas, isso vai indexar o custo final da produção norte-americana. O produto da empresa norte-americana no México vai pagar a tarifa nos Estados Unidos, mas, né, o suprimento importante para a produção nos Estados Unidos vai chegar lá mais caro. Isso é a indexação, né, de custo final de produção nos Estados Unidos. O produto americano vai perder competitividade, porque ele está tarifado por medidas numa política comercial. Pode-se dizer, professor, se me permite aqui, para a gente levar de forma mais popular, o pessoal de casa, que quando a gente vai falar de economia, política, parece um assunto, mas é importante, porque reflete não só no Brasil, reflete em todo o mundo. É tipo provar do próprio veneno, seria isso? Claro. Por isso que, né, se você for bem, o apoio de Trump, o apoio interno, ele não é na estrutura empresarial de produção norte-americana. É lógico que existem segmentos que apoiam o Trump. Mas o apoio de Trump é um apoio popular, do americano comum. Né? O americano que é vítima desse processo de recessão gradativa, de perda de consistência da estabilidade do trabalho, da estabilidade da renda, né, do empobrecimento. Né? Simples. É daí que vem o apoio popular. Porque existe uma frase, né, de um, né, poeta moçambicano, Mia Couto, que ele diz o seguinte, essa frase é muito forte e serve para descrever esse apoio que o Trump tem. Não só o Trump, mas outras lideranças, né, que se assemelham a esse perfil. Ele diz o seguinte, no caos nós escolhemos monstros para nos defender. Olha, é forte. Forte, essa frase é forte. Vou pedir para focar aqui, a produção focar aqui no nosso convidado, para ele repetir bem claro, devagarzinho, essa frase aí. É de Mia Couto, né? Um importante expressivo, né, poeta, escritor, né, africano. No caos, escolhemos monstros para nos defender. Os monstros são as ideias, são as convicções. E essas ideias e convicções, elas estão personalizadas numa narrativa. O Trump sabe fazer isso. Ele é um apresentador, ele é um orador importante, proeminente. Ele tem a habilidade, né, de mexer com esse sentimento do público. Né? Então, né, é essa questão.
vai perder força sim. Eu acho que essas tarifas, sobretudo. Então, detalhe, David, quando essas cadeias de suprimento, elas não estão fora dos Estados Unidos, elas estão posicionadas no território americano, mas depende da importação de insumos in natura de outros países. Se ele vai tarifar também os insumos de outros países, ele vai indexar custo de produção nos Estados Unidos. Não é a boa, é um processo recessivo, é um processo que é uma destruição da pouquíssima estabilidade de trabalho que existe nos Estados Unidos. Então, embargar, criar um viés protecionista, pode ser sim, dentro da lógica de recuperação do hegemonismo, uma estratégia. Mas como ele mesmo admitiu, pode ter dor. A dor é o desemprego. E a dor, vou me atentar até mais. E a dor a gente já vê, principalmente com os brasileiros imigrantes nessa deportação toda. Claro. Isso já é um cenário sobre essas dores? Claro. As dores que eu falo são as dores sociais, os traumas sociais que essas medidas podem trazer. A dor do desemprego, a dor da perda de estabilidade econômica, financeira. Você está entendendo? Porque isso, a médio e eu arrisco a curto prazo, é recessivo sim. Por isso que a estrutura empresarial norte-americana está criticando essas medidas de tarifas que ele tenta implantar sobre os demais países. Porque isso vai refletir negativamente na continuidade da produção, na continuidade da competitividade, já perde competitividade porque existe déficit tecnológico em relação a países com alto grau de competitividade e concorrência, no caso da China. Você ainda cria um processo econômico que indexa aquilo que é equivalente e importante para a produção norte-americana, não vai ser legal. Terá que repensar isso aí. Está abrindo espaço, vou falar mais uma vez, eu gosto do linguajar popular, está abrindo espaço para concorrência, né, professor? É o sorriso chinês, né? É o sorriso chinês. Como o professor falou, né? O que vai sobrar para o chinês é o sorriso, é isso. Mas falando um pouco... Do Brasil? E para os imigrantes, vamos falar um pouquinho sobre isso, essas tomadas de decisões, né, mais calorosas, e como chegaram da deportação. Por que isso? Sempre houve isso, aí vem, né, as fake news, mas isso já havia em outros governos, é só agora que está acontecendo. Como que a gente pode ter um posicionamento mais assertivo sobre isso, professor? Quando você fala de caos, né, isso é próprio da extrema-direita, nós podemos esquecer que o Trump é da extrema-direita do Partido Republicano. Né? Ele segue o rito exato da extrema-direita. Né? E a extrema-direita, né, quando ela trabalha no caos, porque no caos a extrema-direita se dá muito bem. Porque a extrema-direita, ela monopoliza a narrativa. E quando você monopoliza a narrativa, né, dentro do caos, David, você tem que simplesmente personalizar em alguém o caos. Então você personaliza em quem? No diferente, no outro. Quem que é o outro? O imigrante. Você está entendendo? Eu ouço muito, né, as pessoas falarem o seguinte, mas quem está sendo deportado são pessoas que cometeram crime nos Estados Unidos. Não há seletividade no processo de deportação. Não há seletividade. Não tem como ter. Né? Você vê aí os noticiários, né, em igrejas, em clubes sociais, no trabalho, na praça, na rua, nas escolas. As pessoas estão sendo, né, deportadas. Né? E isso também, né, é recessivo para a economia americana. Você está vendo aí o setor da construção civil vai, né, obviamente, né, ter desfalque de trabalho, né? Setor do entretenimento, alimentos, restaurante, enfim. São vários segmentos importantes da economia norte-americana na prestação de serviço que só são competitivos e só estão aí na economia porque emprega mão de obra do imigrante. É verdade. Simples, só vai perder espaço também. Vai perder espaço. E com isso é o desemprego que o professor estava citando agora há pouco mesmo? Uma das consequências seria isso? O desemprego, pela óbvio. falta. Você não tem produção, você não tem consistência competitiva, você não vai vender. Você está entendendo? Se não vai vender, vai impactar no arrefecimento produtivo. Se há um arrefecimento produtivo, você não tem como estimular o mercado de trabalho. Professor, claro. O sonho americano na minha época, eu sou de 1980, existia o sonho da América, de ir para a América. Eu tenho alguns amigos e o pessoal que está lá também, que acompanha aqui a nossa programação através dos nossos canais na internet. Está cada vez menor, já não existe esse sonho mais. Qual que é a tendência daqui para frente? São dois fatores interessantes, que é o avanço das telecomunicações, né? Ou seja, para comungar, né, daquela cultura, você obviamente não precisa estar lá. A internet te coloca em qualquer lugar.
né? Você cria uma relação simbiótica de troca, de reciprocidade com culturas diferentes instantaneamente, né? Na sua época, para comungar... Tinha imaginação. Tinha que ir pra lá. Por isso que eu disse o sonho, a gente imaginava. Hoje a internet, ela pulverizou, né, as dificuldades do tempo e das distâncias. É verdade. Né? E ela trouxe... Muito bem colocado. Ela trouxe o depois para o agora. Né? O lá se tornou aqui, né, David? Mas há uma perda de referência. Ninguém quer seguir a cultura americana. A cultura americana, ela vem, obviamente, enfraquecendo. Né? Ela enfraquece como referência. Você está entendendo? Ela enfraquece como referência. É uma sociedade drogada, é uma sociedade prostituída, é uma sociedade, né, violenta. Então ninguém quer comungar disso. Né? E a tendência é isso, é diminuir claro. esse sonho, esse fluxo daqui do Brasil, eixo Brasil, Estados Unidos. E outra coisa também, viu, David, que agora começa a ser identificado por imigrantes brasileiros de qualquer parte do mundo que estão lá. Né? Ou seja, eles começam a identificar nos Estados Unidos aquilo que era, né, uma exclusividade tipificadora de países pobres, que é a desigualdade, a pobreza norte-americana, né, que ainda não conseguiu, de forma real, chegar às decisões do mundo inteiro. Eu quero ir para os Estados Unidos? Sim, mas aquele sonho da estabilidade, da felicidade, da prosperidade que antes oferecia para o imigrante, esquece, cara. Os Estados Unidos é uma sociedade totalmente desigual, empobrecida, né? E aquelas condições que identificavam pobreza, que eram exclusividade dos países pobres, está nas ruas das grandes cidades. Professor, eu vou um pouquinho mais além, tomando esse conhecimento, aprendendo junto com o pessoal de casa também, como a minha missão de entrevistador e também por curiosidade. Sim. Acredito que muitos daí de casa também devem estar pensando. Se o sonho já não é mais os Estados Unidos, a América, qual seria o país ou continente aonde o senhor particularmente falaria? Uma pergunta direta. Fala, vamos nos direcionar e sonhar para onde? Para que continente? Para que lado, professor? Da prosperidade, claro, em todos os sentidos, financeiro, familiar, profissional. Olha, eu acho que sim, Estados Unidos esquece, não oferece mais essas condições, nem de prosperidade econômica e financeira, muito menos de estabilidade social. Europa ocidental sobretudo, pior do que os Estados Unidos, viu, David? Europa vive mergulhada em problemas gravíssimos, há um sucateamento da capacidade produtiva, há uma dificuldade muito grande, por exemplo, em aumentar a arrecadação, né, atrair investimentos, né? Então, eu acho que aí, né, para onde eu iria, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu vou te responder com a frase. Nós podemos Tem que responder. Pode ser poético novamente? Mas é claro, já que a gente está acompanhando alguns posicionamentos aqui de alguns telespectadores, é bom então, o professor se posicionar também. Queremos saber. Né? Independente de lado político, mas para onde o professor iria? Eu falo abertamente, eu ficaria no Brasil mesmo. Sou feliz aqui, nunca tive esse sonho, mas se fosse para ir, para onde seria? Eu posso até escandalizar todo mundo, né, com essa resposta, mas eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. Onde? De personalidade da pessoa. O que você quer na vida? Né? O que você acha prioritário e importante na vida? Né? Saiu bem, professor, gostei. Né? Então, gostei da resposta. Então, eu sou muito ligado à questão, né, da democratização de políticas públicas. Não gosto de ver sofrimento humano nas ruas. Velhinhos e hospitais. Para onde seria, professor? Iria para Cuba. Lá, particularmente. Iria para Cuba. Sério? Porque em Cuba você não vai encontrar pessoas morrendo de fome. Em Cuba você não vai encontrar velhinhos na fila dos hospitais. Em Cuba você não vai encontrar sofrimento. Você não vai encontrar a expoliação do ser humano. Você não vai encontrar a diminuição da dignidade humana. Muito bem. Lá não tem computador, não tem internet, não tem luxo, mas tem dignidade, né, amigo? Vamos pensar, repensar, e a gente está aqui. Você assustou, né? Você assustou. Eu até tranquilo. O público assustou. Eu já dei a minha opinião. Essa opção, ela não é ideológica, ela não é política, ela é humanitária. É pessoal, né? Como o professor falou, depende do que você quer para você. Exatamente. E o que eu quero é te agradecer pelos ensinamentos, pelo tempo, né, disposto para nos ensinar, a gente aprender. Quem não concorda, pelo menos refletir, pensar, e vivemos, acima de tudo, num país democrático. Claro. É isso. Muito obrigado por te conhecer. Mande um abraço. E onde te encontra, professor? Pois é, cara, eu vou mandar um abraço aí para meus alunos, né?
Fique à Eles vontade. participaram aqui no seu programa. Estão participando aqui, à vontade. Estou esperando o seu abraço também, né? A todos os alunos. Os alunos, eu comentei que viria aqui hoje com vocês, então manda um abraço pra gente, eles participaram do programa. Aonde encontra o professor? Eu das esquinas de Patos de Minas, as praças de Patos de Minas, não é? É isso aí. Muita sabedoria. Muito obrigado pelo ensinamento, viu, professor? Vou me atentar muito, refletir muito sobre seus ensinamentos, seu posicionamento. Sempre muito bom a gente conversar com quem entende. Todo sucesso do mundo e espero te encontrar breve por aqui no Opinião Regional. Tamo aí, ué. Combinado? Combinado. Tá certo. Você de casa não sai daí não, porque o nosso segundo convidado já está aqui na casa. O nosso bate-papo com o vereador eleito Paulo Henrique Caixeta, o PH, já está aqui com a gente. Vamos falar sobre as demandas da nossa sociedade, principalmente os comerciantes. Olha o tema que vem, professor. É um tema polêmico aí. O trabalho do vereador já no início do ano sobre o nosso trânsito. A gente conversou sobre isso, né? O professor estava aqui antes da gente começar a participação e o vereador veio aqui para falar, trazer alguns projetos, soluções, né? E as demandas da população, principalmente ali no setor da Avenida JK. Não sai daí não, que a Opinião Regional vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV, trazendo assuntos importantes. Falamos da política internacional e agora a gente vai falar da política local. Tenho o prazer de receber no Opinião Regional e recebê-lo pela primeira vez, o vereador eleito de Patos de Minas do Partido Novo, o PH, assim conhecido, Paulo Henrique Caixeta. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, uma boa noite. Já tive aqui em outras oportunidades na NTV, na ocasião como secretário municipal de obras públicas, né? E de trânsito também. E agora como vereador. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Como vereador e já citando então, experiência tem muito na questão com o funcionalismo público, com a demanda da população, no que diz recorrente a trânsito, a obras, que é uma pasta onde o nobre vereador atuou, como já citou. Vereador, mas antes da gente falar sobre as demandas da população e você de casa, quero convidar a você a mandar aí a sua pergunta para o nosso vereador, pode mandar a sua demanda também, que eu tenho certeza que ele vai atender a todos através do nosso WhatsApp. Tá aí na sua tela, 999474515. Vereador, tá aí, eleito. Começou agora, a primeira reunião na Câmara foi na tarde de ontem, um pouco calorosa entre os colegas, mas é mais ou menos isso que o vereador esperava? Eu acredito que... Depois da conjuntura de todos os eleitos? Tivemos ontem a primeira reunião ordinária, né? O objetivo da reunião ontem era a formação das comissões, e eu acho que esse embate, né, entre vereadores, ele é comum, né? Cada pessoa ela é diferente. Cada pessoa defende uma ideia, uma pauta. A democracia. É democracia, exatamente. Mas eu acho que a reunião foi muito proveitosa. Eu fiquei com comissões... Eu acho que todas as comissões são extremamente importantes, mas eu fiquei na comissão como efetivo de redação e justiça, né? Onde passam todos os projetos, tem que passar por essa comissão. Essa comissão ela reúne todas as segundas-feiras, no período da tarde, para analisar os projetos. E uma que é da minha área, né, que é de urbanismo, trânsito e transporte, que eu considero, e eu fiquei como presidente dessa comissão, aceito aí votado pelos colegas vereadores, e a de agropecuária, defesa do consumidor, que também é importante, que a gente vai estar sempre lidando com as pessoas da nossa população. Muito bem, o vereador é considerado o braço do atual prefeito, Falcão, braço forte, de confiança. O vereador se vê nessa posição? Me coloco dessa forma também, né? Até porque eu fui secretário dele desde o início do mandato, foi através de um processo seletivo, eu não conhecia o prefeito de forma tão próxima, né? E participei do processo seletivo e fui aprovado para ser, naquela ocasião, secretário de obras e secretário de trânsito e transporte e mobilidade. Muito bem, se o seu nome for decidido pelo prefeito como líder dele na bancada na Câmara, tá tranquilo? Tá tranquilo, sem problemas. Vamos articular bastante com os colegas. Então vamos hablar e falar na pasta onde o nobre vereador conhece bem, tem experiência. Espero continue fazendo um bom trabalho. Eu acompanhei de perto o seu trabalho à frente da Secretaria de Obras e agora
a gente está aí a meio a caos, uma das grandes procuras. Eu que já estive lá na Câmara Municipal também, uma das grandes demandas do nosso município. A saúde sempre foi, mas segundo a saúde é o nosso trânsito, né? E lembrando que o vereador também é usuário das vias aqui do nosso município. A gente estava conversando sobre isso aqui rapidinho, vereador. Como que está o nosso trânsito? Qual que é a nota que o vereador dá para o nosso trânsito hoje? Hoje a gente tem um grande problema em Patos de Minas, que é a questão do trânsito e da mobilidade urbana, né? Como eu estava te falando, para eu sair do centro da cidade e chegar aqui, eu gastei 30 minutos, né? Não dá nem 1 quilômetro. E aí quando a gente fala, né, a pirâmide, ela deveria você andar ou a pé ou de bicicleta, o carro ele tem que ser a última opção, o carro e a moto. Ou seja, a nossa pirâmide está invertida. E o que eu falo sobre o trânsito de Patos é que Patos cresceu muito nos últimos 10 anos e o trânsito de Patos não acompanhou. Então a gente tem bairros que a gente não consegue ter ligação. Um exemplo claro disso é a Avenida Angra dos Reis, que todo mundo tem que ir pela... Que fica no bairro? No Laranjeiras, né? Laranjeiras. Que o pessoal tem que usar a Rua São Geraldo, ou seja, as pessoas que precisam chegar do outro lado da cidade, depois para chegar ou ir embora do trabalho, elas demoram 1h30. E, principalmente, o transporte público, né? Se o trânsito ele não flui, o transporte público da mesma forma, né? E esse é um grande problema. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a velocidade média do coletivo em Patos de Minas é 8 km por hora. É melhor você andar a pé, né? As pessoas não andam por questão de distância, essa né? Velocidade, ela chega a 8 km pela culpa do transporte mesmo ou da conjuntura total? Na verdade é toda uma conjuntura, mas principalmente pela questão do trânsito mesmo, do transporte, né? O número de carros que tem em Patos, carros e motos, é extremamente alto, justamente porque se o trânsito não funciona, o transporte público, o coletivo, também não vai funcionar. Então as pessoas, é melhor comprar uma moto do que andar de coletivo, né? Muito bem. O vereador esteve recentemente numa visita presencial ali em torno da Avenida JK. Recebemos aqui a semana passada, para quem acompanha o nosso programa, o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Batista, o Cabo Batista, e o que a gente mais recebeu do telespectador foi demandas em torno do trânsito da Avenida JK. E o vereador esteve lá recentemente. O que você ouviu dos comerciantes e da população ali para quem usa as vias? Olha, para você ter uma ideia, durante a minha campanha eu visitei praticamente todas as empresas da Avenida JK e a reclamação ela foi unânime. Já era de antes. Recentemente o vereador voltou lá. E aí, feito isso depois de eleito, voltei também para agradecer os votos e a reivindicação foi as mesmas. E eu tive reunião com o pessoal do batalhão, com a Coronel Maris, mas eu não sei se as pessoas sabem, mas na Avenida JK tem mais acidentes que a 365, essa região nossa. Pra você ter ideia do tamanho do problema que a gente tem, principalmente... Olha que números tristes, né, que a nossa autoridade aqui, o vereador, traz pra gente. A nossa Avenida JK, que é a entrada e saída da nossa cidade, ela tem números de maiores acidentes, mais do que a própria BR. Uma BR-365, que tem uma quantidade de movimento considerável. Por que isso, vereador? Né? Aonde que se acha, você que teve com a comandante, você que teve ali, o porquê desses números? Bom, a gente tem muita questão de imprudência, né, das pessoas, seja falando ao celular, seja por excesso de velocidade. Então as pessoas, quando entram na Avenida JK, seja vindo de outra cidade ou até de bairros ali próximo, eles acham que estão numa rodovia que a velocidade é de 100 km por hora, e não é, ali tem uma velocidade de 60 km por hora, não pode ser mais do que isso. Aí as pessoas falam muito sobre a indústria da multa, mas se você não controla o trânsito através de radares, e eu vou falar daqui a pouco sobre quebra-mola e o porquê que eu sou contra quebra-mola, não tem como você evitar esse número de acidentes. Ali já existe alguns radares, vereador. Ali já existe alguns radares, mas o que acontece? As pessoas acostumam com o local do radar, você freia naquele momento, mas depois você acelera, e é onde a gente tem a quantidade de acidentes que tem. Então, no dia que nós estávamos lá, eu fui acompanhado do secretário de trânsito, né, o Osmar, que entrou agora, do diretor e da engenheira.
a gente presenciou um acidente naquele momento, né? Por questão de velocidade. A gente acompanhando a nossa equipe, tá, bem dizer, aqui o nosso cinegrafista, Gustavo, tá lá direto na JK quase todos os dias com acidentes, e lamento dizer que na grande parte são de mortes, né? Os resultados não são... Infelizmente, né? E aí a gente, além do trânsito, a gente traz um problema de saúde pública, porque se a gente tem acidentes, essas pessoas vão acabar no hospital regional, na Santa Casa, na UPA. Acidentes graves. Graves, né? E que acaba também sobrecarregando. Então, quando a gente fala que é uma conjuntura de vários fatores, é exatamente por isso. E o que eu escutava muito, o que eu tenho escutado muito lá no gabinete? As pessoas pedindo quebra-mola. E quebra-mola não é a solução dos problemas. E faço das suas palavras, na minha época, há 5 anos atrás, também era uma das grandes demandas dos gabinetes, é o pedido de quebra-molas. E por quê, explicar, né, ao pessoal de casa, então, para a população, por que o quebra-molas não é a solução de tudo? Primeiro o seguinte, né? O motoqueiro... dispositivo. Bom, primeiro que você não pode fazer, tecnicamente falando, né? Você não pode fazer um quebra-mola que você faz ele de ponta a ponta da rua. Então, porque é questão de escoamento de água. Então, se o motoqueiro quiser passar pela lateral, e é onde a gente vê grande número de acidentes, porque ele passa do lado, ele, muitas vezes, o capacete dele não tá preso, é onde ele sofre acidente, cai, bate a cabeça e morre. É o que a gente percebe. Então, o quebra-mola não é a solução dos problemas. Mas não seja nem um paliativo, um dispositivo? E eu vou além um pouquinho antes desse paliativo. Ele reduz a velocidade do ônibus coletivo ainda mais. Quando eu falei que a velocidade do coletivo é de 8 km por hora, na quantidade de quebra-mola que a gente tem na cidade, o coletivo não consegue andar. Além dos problemas que traz para os veículos e tudo. A travessia elevada, ela é feita para o pedestre, pensando no pedestre. Ela não está pensando em reduzir ali só a velocidade do veículo. É a prioridade do pedestre. Porque a gente tem que pensar primeiro sempre no pedestre, é a prioridade. Sim. Então, quando a gente coloca travessias elevadas, principalmente na porta de escolas, é pensando nas crianças, nos pais, nos pedestres, né? Vereador, entendemos bem o raciocínio, tem números para isso, embasado em números, em estudos que o vereador fez também. Vou deixar a pergunta no ar para a gente ir para o nosso intervalo e o vereador pode complementar. Se quebra-molas, passarela elevada não é a solução. O vereador esteve junto à população, aos comerciantes. Qual é a solução e o que o vereador está pensando para poder, pelo menos, amenizar esse clamor e essa demanda da nossa cidade? Fica no ar a pergunta. Vamos para o nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho. Opinião Regional está de volta aqui na NTV. Opinião Regional está de volta aqui na NTV, você sintonizando na sua telinha 8.1 e para você que acompanha através dos nossos canais na internet. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, a sua demanda para o nosso convidado, que volta no último bloco, o vereador eleito de Patos de Minas pelo Partido Novo, o PH Paulo Henrique Caixeta. Eu chamo de PH, que a população já chama, o PH é o PH aqui, PH ali. Pode ser assim, vereador? Sem problemas nenhum. É isso, então vamos lá, PH, nosso vereador, falamos da demanda, dessa cobrança da população já nos primeiros dias de mandato sobre a Avenida JK. Trânsito, acidentes, e o vereador disse que quebra-molas, passarela elevada, não é a solução. O senhor esteve lá agora recentemente, acho que há uma semana, semana passada, essa semana, há poucos dias. Qual que é o estudo, a análise que o nobre vereador fez e o que você tem a dizer para os usuários da via? Bom, o que é importante, né? Não só a JK, mas a prefeitura contratou um estudo de um escritório de projetos, que é o escritório Jaime Lenner, que é especialista em trânsito, mobilidade e transporte. Então eles apresentaram já, teve audiência pública, esse projeto ele já foi entregue para a prefeitura e algumas coisas já começaram até a ser executadas. Uma delas que deu muita polêmica na época foi as mini rotatórias. Mas mini rotatórias ela já existe há muitos anos e ela faz com que o trânsito flua melhor. Se vocês repararem, né, a gente fez uma rotatória
ainda eu era secretário, nós fizemos uma rotatória na Avenida Padre Almir, lá próximo, na Pacífico Soares, próximo DEC, Aldeia, por ali. E depois, agora mais recentemente, foi feita uma na Paracatu com a Padre Almir, onde foram retirados 5 semáforos. Olha o tanto que o trânsito ele passou a fluir mais ali, né? É verdade que o vereador está dizendo. No início, tudo era novo, né? Cultural, questão até de cultura em Patos de Minas, as pessoas não sabiam como é que funcionavam essas rotatórias. Agora o pessoal vai acostumando. Além dessas rotatórias, quais os outros sistemas, dispositivos que pode amenizar o nosso trânsito? Como eu estava dizendo, né? Hoje há estudos, né? Que a gente chama de Smart City, cidades inteligentes, que tem dispositivos que vão ajudar a minimizar essa quantidade de acidentes. Uma delas é a questão de avanço de semáforo. Você não vê, seja os aplicativos de entrega, né, ou seja, motoboys ou os próprios usuários de motocicleta, eles não param no semáforo. Então, se você colocar ali um dispositivo inteligente que vai mostrar que a pessoa está sendo imprudente, né, e vai ser multada, né, as consequências, vai ter as suas consequências, a gente começa a minimizar isso. E com isso, né, e há estudos já de várias cidades que, se a gente reduz o número de acidentes, consequentemente a gente consegue melhorar a saúde pública, porque menos pessoas vão estar ocupando o hospital por motivo de acidente de trânsito. O trânsito é tão importante só na questão de saúde pública, mas na questão de emprego, trabalho, mobilidade, em tudo na cidade. Então, o que foi sugerido no trabalho do vereador? O senhor já passou isso ao executivo, ao prefeito? Aí então nessa reunião que eu tive lá junto com os empresários, com o secretário de Trânsito e Mobilidade, eu solicitei a ele que nos fosse apresentado qual que é o estudo para a Avenida JK. E ele falou que realmente eles já estão fazendo. Estão fazendo, não tem ainda nada concreto? Porque já teve uma prévia, né, que é do escritório, mas agora eles vão concluir isso. E uma das questões é reduzir o número de retornos. E aí a gente cai no outro problema, né? Porque as pessoas vão falar assim, eu vou ter que andar 100 metros a mais, 200 metros a mais. Mas se a gente estiver realmente pensando no trânsito, na vida das pessoas, é a melhor solução. Na JK a gente tem uma entrada, que é a central. As pessoas chegam de fora numa alta velocidade e quando vão passar para a via lateral, elas também entram em alta velocidade. Então, se o estudo realmente for a proposição, que eu acho que é a mais adequada, for reduzir esses retornos, a gente já vai ter um impacto considerável aí no número de acidentes. A população, vereador, pode ficar tranquila que essa empresa que está gerindo esses estudos, ela é competente e, de fato, aos olhos do vereador, vai resolver? A gente não pode falar em tudo 100%, mas a grande parte das solicitações da demanda ali da Avenida JK, sabe por quê? Quando o vereador me disse sobre essa empresa, já tivemos outras empresas que foram licitadas, que ganharam a licitação, que começaram, mas não fizeram um bom trabalho. Então a população está aí. Pode acreditar nessa empresa? Olha, eu gosto de dizer que o papel do vereador, um dos papéis principais é fiscalizar, né? E é nosso papel ver se a empresa realmente está fazendo. E nós vamos estar de cima da prefeitura. E uma das perguntas que eu fiz ao prefeito, no dia da assinatura da ordem de serviço que teve lá da zoonose, foi se esse projeto teria continuidade. Porque, como você disse, né, em outros governos já tivemos esses estudos e simplesmente ele foi engavetado. Sabe-se lá por qual motivo, e o prefeito me garantiu que essa é uma prioridade, porque ele também é sensível à questão do trânsito, dos acidentes que a gente está tendo, e ele sabe, né, mora em Patos, ele anda muito nas ruas, ele sabe que hoje a gente tem esse problema. Então, a população pode ficar tranquila que eu, enquanto vereador, vou fiscalizar, que esse é meu papel. Muito bem, muito bem. E assim a gente espera, e vamos estar aqui para a gente ter outros programas para falar sobre isso. Tá gravado aí, viu, vereador? Tá gravado aí. E a partir de quando o pessoal pode ficar tranquilo? Vai ter melhorias? Tá em fase de estudo, né? O vereador disse, tá em fase de estudo. Foi o que o secretário me colocou, que a JK tá em fase de estudo, mas que nos próximos 30 dias já deve ter aí uma possível solução. Como prioridade. Como prioridade. Bem. Vereador, falamos então um pouquinho da nossa mobilidade, do trânsito, da demanda, que também foi uma pauta da população
ao presidente da casa, que esteve aqui semana passada. Vou aproveitar, a gente tem 3 minutinhos, né, produção? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, que esperar do PH, do vereador PH, o Paulo Henrique, para esses 4 anos de mandato. Estamos só no segundo mês, começando aí o segundo mês. Iniciamos agora, né, tem 30 dias. Ontem tivemos a nossa primeira reunião com a definição das comissões. E como eu disse, né, o papel do vereador é legislar e fiscalizar. E quando a gente fala em legislar, a gente tem que pensar que são leis que atendam à demanda da população e não que venha favorecer um segmento ou outro, né? E eu tenho feito muitas reuniões aí com segmentos, por exemplo, de bares e restaurantes. Uma demanda que chegou para mim foi a questão da comanda individual. Pessoal reclamando muito. Já sentei com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes. Ele também está sensível a isso. E acho que a gente vai fazer aí, conseguir um projeto de lei para a gente também resolver esse problema, que é uma demanda da população. Muito bem. Junto a essa sua luta, sua bandeira, eu quero te pedir aqui, juntamente à classe dos músicos que trabalham na noite, junto aí aos bares e restaurantes, um olhar mais cuidadoso e a gente debater com a classe a respeito do cover artísticos também. Há uma grande demanda, reclamação dos artistas do nosso município a respeito disso. Pode incluir na sua pauta também. Excelente, vamos conversar a respeito. A gente já viu algumas coisas falando, e que assim, o que é importante, né? O estabelecimento, ele tem que informar que ele vai cobrar. Existe uma lei, né? inclusive da minha autoria a respeito disso, por isso que eu tô pra gente reforçar juntos isso. Vamos fazer isso sim. E além das obras, mobilidade, trânsito, o vereador também vai estar presente em outras pastas e outras demandas. Eu acho assim, o seguinte, né? Patos de Minas é uma região agrícola, agropecuária. A gente tem muitos... São 8.500 quilômetros de estradas rurais e a gente é muito sensível a isso, né? Desde quando eu fui secretário de obras, a gente trabalhou muito pela zona rural. Porque independente se é pequeno, médio ou grande produtor, todos precisam de escoar a sua produção. Então sempre esse olhar de fiscalização, hoje a maioria do trabalho que tem na prefeitura, ele é terceirizado, então fiscalizar as empresas, se elas estão realmente... fazendo o trabalho, porque são contratos consideráveis, né? Então, acho que vamos trabalhar bastante com relação a isso. E questão da educação, né? A gente sabe que a gente tem um déficit hoje nas creches de Patos de Minas. Já estive reunido também com o secretário de Educação, o Carlos, para a gente falar sobre essa demanda. É o que a gente tem recebido muito também. Agora no início tem bastante demanda, tem muita demanda, né? Inclusive está feito o convite aqui ao secretário de Educação do município, ao Carlos Coimbra, ele participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que ele vem, ele é muito aberto a isso. É isso, então para todos os lados vamos trabalhar. Quero te fazer uma pergunta, falamos de mobilidade, falamos de trânsito, mas não falamos se o vereador é a favor, está pensando sobre a Zona Azul em Patos de Minas. É a favor ou acha que... Esse é outro assunto que eu acho que caberia um programa inteiro pra gente falar dele. A pergunta é a favor ou não? Eu sou totalmente a favor. E eu explico por quê, né? A gente não consegue estacionar no centro de Patos de Minas hoje. Muitas pessoas, inclusive os próprios donos das lojas, eles param na porta da sua loja e o carro fica ali. E ele não entende que na verdade, ele está impedindo que uma pessoa poderia parar ali, fazer a compra na loja dele e se deslocar. Então, eu sou totalmente a favor. Consumir, gerar emprego, gerar renda para o município. Inclusive, no dia de ontem, eu mandei uma mensagem para o Charley, que é o coordenador da Zona Azul, perguntando como é que estava essa licitação e pedi para ele uma reunião, porque é uma pauta que nós vamos ter que trabalhar aí pesado. Muito bem, nós vamos acompanhar com a nossa equipe aí NTV todo esse trabalho também. Bom, produção, como é que tá aí o nosso jornal? Tudo ok pra gente chamar aí o nosso NTV News? Vereador, gostaria de agradecer pelo tempo, pelo espaço. O senhor estava agora em encontro com o governador Romeu Zema, que está visitando a nossa cidade. A gente vai acompanhar também a reportagem completa no nosso telejornal. Obrigado por ter nos atendido. Eu espero te encontrar mais vezes aqui no programa e depois vou passar lá pra gente conversar também na Câmara. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço e pode ter certeza, sempre que for convidado, faço questão de estar aqui com vocês. E um abraço à sua equipe de assessoria que nos respondeu sempre muita prontidão. Isso é muito importante, esse elo da imprensa com as nossas autoridades. Muito obrigado. A sua equipe, quem está com você? Hoje está o Luiz Gustavo na área de comunicação e a Camila Silvério na área de mobilização, que fica mais direto à rua atendendo as demandas.
Muito bem. Na Câmara Municipal, qual sala, o gabinete? Gabinete 604, 6º andar, das 7 às 18, de portas abertas para receber a nossa população. Muito bem, pode chamar o Paulo Henrique Caixeta aí nas redes sociais também. Vereador, todo sucesso para você, boa sorte nesse pleito. Muito obrigado. Bom, a você de casa, não sai daí não, a gente vai chamar aí o NTV News. A gente agradece a sua enorme audiência, bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.